dia. Hoje, segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Uma luz vermelha de preocupação acendeu no comitê eleitoral de Donald Trump. Os republicanos começam a ter uma certa preocupação e bastante justificável com as eleições de 2020. Se as eleições fossem hoje, Trump teria provavelmente 60% dos votos populares, o que não justificaria nenhuma grande preocupação. Acontece que a eleição nos Estados Unidos não depende única e exclusivamente do voto popular. Haja vista que Hillary Clinton, em 2016, teve mais votos populares do que Donald Trump. Mas o que decide mesmo a eleição nos Estados Unidos são os votos do colégio eleitoral. Para ser presidente, é preciso que o candidato atinja um número mínimo de 270 votos de delegados do colégio eleitoral. E aí é que começa a surgir a preocupação no comitê eleitoral republicano. A tranquilidade que Donald Trump teve em 2016 tende a não se repetir em 2020. Em 2016, Trump venceu com 306 votos. Teve 306 votos no colégio eleitoral e Hillary Clinton teve 232. Na recontagem dos votos, alguns foram anulados. Hillary Clinton perdeu 5 votos e chegou, portanto, a 227, e Trump perdeu 2 votos, portanto, de 306, caiu para 304. Eram os chamados votos Hamilton Elector, ou votos sem fé, que foram feitos por delegados, foram votos dados por delegados para outros candidatos que não estavam no páreo. Logo foram anulados, não foram revertidos para o partido, foram simplesmente cancelados. Eram os chamados votos sem fé. Bem, seja como for, Trump teve uma vitória tranquila no colégio eleitoral, o que lhe deu a presidência. Essa tranquilidade, na época, em 2016, deveu-se ao fato de que Trump havia penetrado a luz vermelha do Partido Republicano, havia perfurado, como dizem os americanos, o muro azul dos democratas. O muro azul é representado por 3 estados, a Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Michigan, Pensilvânia e Wisconsin são estados tradicionalmente democratas, mas que deram muitos votos a Trump. O total combinado desses 3 estados deu 46 votos a Trump no colégio eleitoral. Bem, como os democratas não dormem em serviço na tentativa de derrubar Donald Trump, temos aqui o caso bem recente do impeachment. Mas desde o primeiro dia, democratas não reconheceram a vitória de Trump, como aliás aqui os democratas aqui do Brasil não reconhecem a vitória de Bolsonaro. A relação é muito parecida. Como os democratas lá nunca reconheceram a vitória de Trump, tentaram derrubar-lhe desde o primeiro dia. A única diferença é que lá Trump não recebeu nenhuma facada. Mas a vida de Donald Trump não é nada fácil. Se comparada à de Bolsonaro, podemos dizer que é ainda mais difícil, porque afinal, além do problema interno, Donald Trump, por ser presidente da maior nação da Terra, tem, evidentemente, seríssimos problemas externos. Ele está numa linha de frente contra a China, só para termos uma ideia. O fato é que, de 2016 para cá, os democratas perceberam que precisavam exercer um influxo quase que absoluto, uma mão de ferro absoluta sobre esses 3 estados, que deixaram que a luz vermelha penetrasse no muro azul. E aí começou-se uma campanha bastante forte politicamente para que
em 2020 o mesmo não se repetisse e aqueles votos que foram dados para Trump na eleição passada fossem agora dados, não se repetisse, fossem dados para o candidato democrata, que dessa vez será Joe Biden. A campanha é massiva, como bem sabemos, o Antifa é, sobretudo hoje, um braço político. Começou com a morte de George Floyd, que foi logo transformada em ativismo político. Tudo hoje que envolve os antifas é, evidentemente, uma campanha anti-Trump. E nesses estados, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, está sim sendo travado uma batalha tendo como pano de fundo um candidato ficticiamente fascista, que é contra a mulher, que é contra o negro, que é contra o latino, que é xenófobo, que é ditatorial e tudo mais. Como os votos refletem no colégio eleitoral, é muito provável que Trump dessa vez não consiga repetir a boa votação das campanhas passadas. Daí, o problema todo concentra-se em outros dois colégios eleitorais muito fortes, o Texas e a Flórida. O problema do Texas acrescenta preocupação ao comitê eleitoral de Donald Trump. O Texas é tradicionalmente vermelho, ou seja, tradicionalmente republicano. É bom lembrar que o penúltimo presidente anterior a Donald Trump, vinha do Texas, George Bush. Acontece que embora o voto popular no Texas seja maciçamente pró-Trump, o colégio eleitoral hoje já mostra sinais de que está sofrendo, sim, uma forte influência de toda essa propaganda anti-Trump levada a cabo nos últimos dias pela Antifa. Por incrível que pareça, o Texas, que era dado como favas contadas para Donald Trump, tem hoje um colégio eleitoral empatado, dando um empate técnico entre Trump e Joe Biden, com uma diferença de 2% para mais ou para menos, aquela besteira toda. Mas o fato é que, sim, lá no Texas hoje haveria um empate entre Trump e Biden dentro do colégio eleitoral. Isso acende uma terceira luz vermelha no comitê eleitoral, porque tradicionalmente, quando o Texas toma uma decisão, a tendência é que a Flórida tome também. Outro colégio eleitoral fundamental para a vitória de qualquer candidato. A Flórida tem 29 votos, só a Flórida, 29 votos no colégio eleitoral. Bem, o que significam 29 votos neste caso? A vitória, provavelmente aquilo que daria 270 votos a Donald Trump. Acontece que nas eleições passadas, Donald Trump, que adotou o estado da Flórida como seu, não precisou dos votos da Flórida necessariamente. A Flórida não era um motivo de preocupação para Trump na eleição passada, porque ele havia furado aqueles 3 estados que eu já citei: Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Só que dessa vez é diferente. Não tendo aqueles 3 estados tradicionalmente democratas, Donald Trump tem que concentrar todo o seu poder no Texas e na Flórida, porque desta vez os 29 votos da Flórida farão toda a diferença do mundo. Nas eleições de 2016, Trump foi vencedor na Flórida, mas não precisou concentrar-se lá especificamente. E agora a situação se inverte. Se não puder contar com os votos do Muro Azul, é claro que o Texas e a Flórida serão imprescindíveis. Vou mostrar aqui para vocês por que se justifica e muito a preocupação de Donald Trump.
O Ornette Daily trouxe uma matéria no fim da semana passada dizendo o seguinte: para Trump, os 29 votos da Flórida que nas eleições passadas foram apenas um troféu, agora torna-se imprescindível. O papel essencial da Flórida na matemática dos 270 votos, no entanto, também mostra que o Texas, com seu filão de 38 votos eleitorais, tornam-se imprescindíveis. Portanto, Trump deve concentrar-se nesses dois estados porque Biden também o está fazendo. A matéria diz que se o Texas ficar azul, será um terremoto político para Trump. Uma perda nesse estado desmorona o baluarte vermelho sólido que o Partido Republicano tem no Texas, considerado a joia da coroa desde 1980. Mas é improvável que Biden vença na Flórida. Porém, se isso acontecer, a Flórida provavelmente também ficará azul, já que tradicionalmente acaba acompanhando o Texas. Mas se Trump perder o Texas ainda assim conseguir 29 votos na Flórida, na hipótese do Ornette Daily, se Trump perder o Texas, não conseguir perfurar o muro azul, perder o Texas, mas tiver os 29 votos da Flórida, ainda assim esses 29 votos não garantiriam os 270 para dar-lhe a vitória no colégio eleitoral. Eu vou deixar aqui a matéria para quem quiser ler, porque trata-se sim de uma preocupação séria, legítima, importante, que não pode ser mascarada. Os brasileiros, por exemplo, que vivem no Texas e na Flórida e votam, têm a obrigação de pressionar os colégios eleitorais, porque, meus amigos, não basta o brasileiro, muitos de nós achamos que basta o voto popular para ser presidente. Basta aqui, mas isso ainda aqui é preciso ter muita paciência, porque nós, por exemplo, o bolsonarismo ganhou no primeiro turno, ganhou no segundo e agora tem que ganhar no terceiro. Mas aqui o voto popular resolve. Lá não, lá é diferente. Quem decide mesmo é o colégio eleitoral, que pode se deixar levar pela onda toda armada nesse momento pelos globalistas, comunistas, bicicletistas e tudo mais. Vamos, antes de mais nada, rezar, porque, meus amigos, imaginem um presidente que cumpriu todas as suas promessas de campanha nos primeiros 100 dias. Claro, deixou para trás uma que não foi cumprida: o fim do Deep State, a drenagem do pântano. Porque, evidentemente, não é assim tão fácil. Mas imaginem um presidente que cumpriu tudo e mais um pouco, mas deixou alguns problemas de lado para resolvê-los só depois da eleição. O presidente que tem segurado a onda de uma grande ditadura no mundo, a ditadura vermelha, perder justamente por falta de alguns votos no colégio eleitoral. Aí, meus amigos, aí estaremos naquela situação de fechar o caixão, infelizmente. Tudo depende da vitória de Donald Trump. E a vitória de Donald Trump depende de alguns iluminados que acabarão decidindo pelo futuro, não da América, mas da humanidade. 270 votos é o que precisamos pedir a Deus. No mínimo. Até depois.